Nopa, e aí? Eu sou o Hero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nopa, antes do vídeo começar, eu só queria dar um aviso que o meu gravador de voz novo acabou tendo alguns problemas, então se você perceber alguns cortes na minha voz, é só um aviso prévio então. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas inspirações que eu tive para criar o canal. Algumas pessoas que eu me inspirei e coisas do tipo. Mas sem mais enrolação, puxa a vinheta. Opa, canal errado. A palavra inspiração vem do latim inspiratio e do verbo inspirare. Inspirare é o composto do prefixo in, que significa em português, e o verbo inspirare, que significa soprar. Inspirare significa soprar em, ou insulfiar. Inspiração é um conselho, uma sugestão, uma influência. Inspiração nada mais é do que quando você se inspira em alguém, tanto como uma ideia ou como uma ação. Quando alguém tá desanimado ou sem criatividade, então você ajuda ela animando ou mostrando como se faz, dando inspiração pra alguém. Bom, claro que todos de uma vez na vida fomos inspirados, não importa se foi por um amigo, um familiar ou até mesmo um vídeo do YouTube como o do Harry. Bom, não importa de onde venho, importa o que ela transmite. Eu mesmo já tive várias pessoas que eu me inspirei ao longo da minha vida, desde um cachorro ajudando o dono até o Gabriel Monteiro. Mas uma das principais pessoas que me inspirou foi um amigo meu chamado André Araújo. O André foi incrível pra mim, ele tocou no fundo do meu coração e me encorajou a criar o canal. Ele é que nem aquela cena quando o Hulk dá um taco pro Scott no Vingadores Ultimato. Ele mesmo não tendo ideia de como seria o meu canal, me ajudou e me apoiou e isso foi incrível. Valeu mesmo aí, André. A propósito, se puder dar uma passadinha no canal do André, o link tá aí na descrição. Dá uma olhadinha lá, tem umas ideias bem interessantes, já basta que ele vai inspirar você mesmo do jeito que ele me inspirou, e assim como muitas pessoas também me inspiraram. Bom, outro delas é um youtuber que eu já acompanho há um bom tempo, provavelmente você já deve conhecer ele. Até porque se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já viu outros canais de opinião. E entre eles, provavelmente você já deve ter visto o canal do Tropia. Ele tem um canal de opinião com um pouco de curiosidades, de mistérios e coisas do tipo. Mas tá, e daí? O que tem de especial nele? Bom, pra mim o Tropia conseguiu algo que muitos estão tentando até agora. Ele conseguiu revolucionar os canais de opinião. Todos sabem que, por mais que legais, canais de opinião são um tipo de conteúdo que depende de criador para criador. Mas, por mais que a lógica seja essa, você consegue perceber um certo padrão entre os canais de opinião. Já o Tropia, ele tem um jeito único de fazer os vídeos dele. Ele te faz sentir como ele quando ele pesquisou sobre o assunto, além de que ele consegue te puxar pro vídeo de uma maneira que você nem percebe. Quando você menos perceber, você já tá vendo outro vídeo dele. Mas, o que realmente me atraiu pro canal dele não foi a forma como ele me abduziu, por assim dizer, mas foi pela simplicidade ou pela harmonia que ele conseguiu trazer pra mim. Foi pela forma que ele me apresentou o assunto e pela forma que ele me fez entender. Então eu basicamente pensei como se eu pudesse fazer isso com outros assuntos, só que do meu estilo. Então valeu aí, Tropia, se ajuda bastante. Eu só queria deixar claro que, claro, eles foram minhas principais inspirações, mas eu também tive várias outras inspirações ao longo da minha trajetória, então, claro, eu também gostaria de dar um certo agradecimento para essas pessoas que me ajudaram e me inspiraram. E de certa forma, você só de estar vendo esse vídeo, você já tá me inspirando muito. É muito gratificante pra mim como youtuber, ainda mais como uma pessoa que acabou de começar. Ver que as pessoas estão gostando do meu conteúdo e saber que as pessoas estão se inspirando em mim, isso é muito gratificante mesmo. Então, muito obrigado você que tá vendo esse vídeo. Bom, se você viu o vídeo passado, no caso o primeiro, deve estar pensando que eu me inspirei no Diga ou no Galart, mas por mais incrível que pareça, eu não tive inspiração em nenhum dos dois. Claro, eles me deram uma ideia-chave de um canal de opinião, mas mesmo assim, a ideia que eu tive para criar um canal foi graças a um panda vermelho chamado Fluff do Treta News. Brincadeira de parte, mas bom, por mais estranho que pareça, o verdadeiro motivo de eu ter criado esse canal foi a história que eu mesmo criei. Sim, pode parecer um pouco narcisista, mas sim, eu me inspirei na minha própria história. E não foi porque ela era bonita, ela parecia jogo de ET pra Atari. Bom, se quiser eu conto uma história em outro vídeo, mas é basicamente a história de um robô que só falava a verdade e um humano que só errava. Bom, era um pouco mais contextualizado que isso, mas é basicamente o que eu falei. Mas tá, o que isso tem a ver com inspiração? Bom, o Mitch, no caso o robô, gostava sempre de dar opinião sobre as coisas
por mais que seja um pouco intrigante ou ofensiva, e isso me fez entender, as pessoas escondem essa opinião por medo de serem julgados. Depois disso eu fiquei em uma profunda reflexão em quem eu seria na história. E no final a conclusão que eu tomei disso tudo foi que eu também tenho minha própria opinião sobre as coisas. Eu também gostaria que as pessoas soubessem o que eu sinto em relação a algo e como eu me oponho em relação a isso. Então eu pensei, e se eu criasse um canal onde eu desse minha opinião sobre o que eu acho das coisas do dia a dia? Desde então eu comecei a assistir canais de opinião e vídeos que pareciam chatos e sem graça. Bom, agora eu tô gravando um deles, então, né? Hoje estou sempre no meu dia a dia. Bom, desculpa se o vídeo ficou um pouco chato, mas esse vídeo é basicamente a continuação do anterior. Ele serve mais pra me passar os meus fundamentos sobre as minhas inspirações. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o like e se inscreve pra me ajudar a crescer. Então, até a próxima. Opa, esse daqui é o final verdadeiro, não é mais bait.